Oi gente, voltei com mais um vídeo aqui pro canal. Tô muito feliz de poder estar gravando esse vídeo pra vocês, que é um vídeo que há muito tempo eu queria gravar, mas a vida não permitia, né? Então hoje eu vou gravar pra vocês. Eu vou contar, na verdade, a minha experiência com a ansiedade e a depressão. É o meu testemunho, na verdade, né? E eu espero que esse vídeo faça sentido pra vocês, que seja bom pra alguém. É isso, bora. Chega de enrolação. Bom, pra começar do começo, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu acho que da minha adolescência pra cá, assim, a partir dos 13, 14 anos, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Mas é aquela ansiedade, sabe? Que você... amanhã eu tenho uma coisa muito legal pra fazer. E aí você fica sem dormir, você fica com aquela coisa, né? Aquela ansiedade por conta de não lidar muito bem com a espera, né? E aí foi indo, tal, na adolescência. Com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo alguns sintomas físicos da ansiedade. Eu acho que o momento inicial, onde a coisa começou a piorar mesmo tudo, foi depois que eu tive a Lorena. Foi em 2018. Ela nasceu em julho de 2018. Depois que eu tive ela, eu tive aquela depressão pós-parto, né? Eu acredito que aquilo ali não foi tratado, não foi cuidado, não foi conversado com ninguém sobre isso. Eu apenas vivi aquele momento de depressão pós-parto, onde o sentimento que eu tinha era de que eu cuidava de todo mundo e ninguém cuidava de mim, porque eu já tinha a Isabela e eu tive a Lorena, eu não tava sabendo lidar com aquilo, com um novo bebê em casa. Eu não sei o que desencadeava aquele sentimento, mas o cachorro latindo, só não acorda meu filho, por favor. Eu tinha aquele sentimento que eu tava cuidando de todo mundo e ninguém tava cuidando de mim. Sabe, isso não é culpa de ninguém, é a forma que eu me senti. Não vou falar, é a culpa do Flávio, porque o Flávio trabalhava muito, então não tinha como ele me ajudar. Eu não morava tão perto da minha mãe, nem da minha sogra, também não tinha como ninguém me ajudar, me socorrer. E a Lorena era um bebê super calmo, super tranquilo, então não era a situação em si que fazia eu me sentir daquele jeito. Era apenas um sentimento que eu tinha e eu não sabia de onde vinha. Era uma angústia que eu acordava chorando e ia dormir chorando. E eu só chorava o dia todo. Chorava e comia, descontava tudo na comida. Comia. Esse foi, assim, acho que o ponto inicial que a ansiedade tomou conta da minha vida, assim, de uma forma, sabe, que se alastrou na minha vida. Aí de 2018, né, pra cá, que se desencadeou muito forte. As crises de ansiedade, ataque do pânico, já era parte de quem eu era. A ansiedade foi passando 2019, 2020 e a ansiedade tava comigo, sabe? A ansiedade, ela me trazia inseguranças, sabe? Eu não me sentia capaz de nada, eu me sentia inferior a todos ao meu redor. Eu não me sentia boa o suficiente pra nada. Eu me colocava muito em situação de vítima na minha cabeça, sabe? Assim, parecia que a culpa de todos os meus problemas... Não acredito, Henrique, agora. Esse vídeo vai ter que ser feito assim, que não tem jeito, a criança acordou, né, filho? E vai ter que ser assim o vídeo. E continuando, gente, eu senti assim que a culpa de todos os meus problemas, pra tudo que acontecia na minha vida, eu tinha uma desculpa, eu tinha um culpado, sabe? Eu não assumia a responsabilidade de nada. Eu perdi muitas amizades, eu brigava muito com as pessoas por conta disso, sabe? Porque eu queria sempre ter a razão, eu queria ser a vítima em tudo, eu me sentia injustiçada. Talvez alguém esteja se identificando com isso. A ansiedade, ela me prejudicava demais. Eu não conseguia confiar nas pessoas, eu me tornei uma pessoa neurótica. Eu tinha muita falta de ar quando eu tinha crise, assim, né? A palpitação no peito, eu ficava tremendo, eu passava mal, me dava tontura. E eu não sabia explicar da onde vinha esse sentimento, tudo isso. Eu não sabia explicar, não sabia
o que desencadeava isso. Eu sei que um dia eu acordava, eu falava, nossa, hoje o meu dia vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Passava 5, 10 minutos, pronto, acabou, aconteceu alguma coisinha, o dia já acabou pra mim, eu já passava o resto do meu dia chorando. Queria brigar com o Flávio, ficava mandando mensagem, dizendo, você é isso. Sabe? Eu sempre achava um culpado pra forma como eu tava me sentindo. Eu acho que, assim, o momento que eu tive mais feio da ansiedade de sintomas físicos foi um dia que a minha prima tava em casa e o meu braço começou a adormecer. Eu não sentia o meu braço. Eu tava numa crise de ansiedade tão forte que eu ficava, tipo assim, sabe, respirando, totalmente com falta de ar. E o meu braço começou a adormecer, eu não tava sentindo meu braço. Até meu pai falou, deve ser estresse, não sei o que, porque em 2020 ou 2021 eu tava morando do lado dos meus pais. E já era parte de quem eu era, eu já tava acostumada com isso, eu já tava, não acostumada, mas eu tava assim, tá, beleza, eu tenho ansiedade, eu tenho que viver com isso, pronto. Esse dia que a minha prima tava em casa, meu braço adormeceu assim, eu não senti o meu braço. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E eu fiquei muito assustada. E aí ela falou, vamos no médico. E aí a gente foi, né, no pronto-socorro. E aí o médico que me atendeu, ele falou, crise de ansiedade, depressão, tal, você tem que passar pro psicólogo. E aí eles me doparam, né, de remédio. Eu voltei pra casa, parece que eu tava flutuando, assim, tava nem sentindo meus passos. O que tá nervoso, mãe? Esse dia eu fiquei muito assustada, porque nunca tinha acontecido isso do meu braço adormecer, né? Aí o médico falou, você precisa marcar consulta no postinho pra te encaminhar com o psicólogo e tal. Outra situação também que foi bem feia foi quando eu tava com a minha família comendo pastel. E aí tinha umas mesinhas assim na calçada e a gente tava sentado assim, a família inteira juntou um monte de mesa e sentou todo mundo assim. E começou a me dar uma crise de ansiedade tão forte, um ataque do pânico, um desespero, uma coisa horrível. E aí eu não falei nada pra ninguém, eu simplesmente peguei a chave do carro, falei pro Flávio, eu vou lá no Copersica, é perto, né, e o Copersica tem farmácia. E eu cheguei, eu não sei como eu cheguei lá naquele mercado, naquela farmácia, eu não sei, mas eu cheguei, parecia que eu não tava enxergando nada, a minha vista tava toda turva, tava um negócio maluco, como se eu estivesse fora do meu corpo. E aí eu cheguei lá na farmácia, falei, moça, eu preciso de um calmante. E ela, mas os calmantes que fazem efeito instantâneo precisa de receita médica. O único que eu posso te dar é esse aqui e tal, que é a base de maracujá, não sei o que. E me deu lá um calmante, aí eu peguei e já tomei 2 de uma vez, não fez efeito nenhum o calmante. E aí eu voltei, eu acho que aquele percurso que eu fiz, né, pra ir até a farmácia e voltar, fiquei sozinha, né, no carro assim, dei uma respirada e aí deu um alívio, né. Mas aí eu voltei lá e tal, continuei conversando tal com a minha família lá no pastel, mas mesmo assim eu não tava me sentindo bem, sabe, não era eu, não tava me sentindo bem. Esse dia foi um dia bem intenso, assim, que na verdade, e eu nem falei nada pra ninguém, eu mesmo senti o que eu tava sentindo. Eu já passei com um grupo de apoio no posto de saúde, que várias pessoas se juntam, assim, faz uma roda de pessoas que conversam e tal, e se abrem, falam, mas aquilo não adiantou nada pra mim, não resolveu. Eu desabafava muito com as pessoas, só que as pessoas não entendiam. Quem tem ansiedade, às vezes vai se abrir assim com uma pessoa, a pessoa não vai entender o que você tá falando, a pessoa vai falar assim pra você, nossa, mas você não tem motivo pra você estar assim, você não tem motivo pra você estar triste. Olha, você tem casa, você tem isso, você tem carro, você tem filhos, você tem marido, não tem por que você tá triste, sabe? Mas dentro da sua cabeça é uma tempestade, é exatamente essa palavra, é uma tempestade, é um furacão dentro da cabeça da gente, da mente da gente. A gente não sabe explicar o que tá sentindo, não sabe explicar a causa do que você tá sentindo. Você simplesmente sente, você fica mal, você fica agitado. Muitas vezes eu ficava muito agitada. Eu ia no centro da cidade e se eu, por exemplo, eu estivesse lá numa loja escolhendo uma roupa e ao mesmo tempo eu tivesse que responder o WhatsApp, alguém estivesse falando algo sério comigo,
já me dava uma baita crise de ansiedade, porque eu não conseguia lidar com o fato de eu estar numa loja escolhendo roupa e alguém tá falando comigo no WhatsApp, uma coisa séria, entendeu? Então eu surtava, me dava uma crise, eu ficava muito agitada, a minha respiração ficava muito ofegante, parecia que eu ia ter um infarto. Por muitas das vezes eu achei que eu ia ter um infarto, que o meu coração ia parar, porque era horrível como eu me sentia. Só que eu ficava mal ali dentro da minha cabeça, sabe? Ninguém sabia assim exatamente como eu tava me sentindo. Ninguém entendia, na verdade, como eu tava me sentindo. Porque essa coisa de ansiedade, depressão, ataque do pânico, são diagnósticos recentes, né? Antigamente as pessoas tinham isso, mas ninguém sabia lidar muito bem, ou então as pessoas falavam, é frescura. É um ingrato, tem tudo na vida e fica reclamando. Então é recente, né, esse diagnóstico de ansiedade e depressão. Aí foi indo, assim, várias situaçõezinhas, teve muitas situaçõezinhas pequenas, assim, no dia, assim, de ficar muito agitada, de ficar nervosa, de ficar chorando compulsivamente por horas e nem saber porque tava chorando. Eu tenho até uma foto que eu tô chorando e a Lorena tá me acalmando e eu nem sei o porquê eu tava chorando. Eu vou procurar essa foto e vou colocar aí pra vocês. Mas eu simplesmente chorava. E aí as pessoas começam a falar, mas é falta de Deus isso aí, é falta de oração, é falta de você ir pra igreja, é falta disso e aquilo. Gente, mas eu vivia dentro da igreja. Eu orava, eu buscava, eu sentia a presença de Deus, eu louvava e ainda assim eu tinha crise de ansiedade, porque isso é uma doença, depressão é uma doença. E as pessoas, elas não aceitam isso. É uma doença da alma, eu costumo dizer isso, que é uma doença da alma. Começa a transparecer pro seu corpo, porque você começa a ter sintomas físicos também. E, gente, eu tô falando aqui, eu não sou especialista em crise de ansiedade, eu não sou especialista em depressão, eu não sou especialista em nada disso. Então eu tô falando da minha experiência, tá? Eu não entendo de nada, eu sou leiga nesse assunto, mas eu tô falando o que eu passei e o que eu senti. Foi indo, e eu comecei a chegar num ponto que eu não aguentava mais. Porque eu me enxergava como uma pessoa ranzinza, uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Eu me enxergava assim. Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra ser feliz, pra ser agradecida. Mas eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia ver nada de bom em nada, assim, nada mesmo, sabe, da vida. Eu só não fiz nada contra a minha vida porque eu tinha plena noção que eu ia pro inferno, sabe? Se eu tirasse a minha vida, eu ia perder a minha salvação. Então eu não fiz nada contra a minha vida, eu não atentei minha vida, mas eu não tinha vontade de viver, eu não tinha ânimo pra viver, sabe? Ânimo nenhum. E eu fui vivendo com aquilo. Ai, mas você é muito gato! E até que um dia eu comecei a brigar com Deus. Brigar mesmo. Falei, não, eu não nasci com isso. Quando eu era criança eu não era assim. Eu não nasci com ansiedade. Comecei a brigar com Deus, brigar com Deus, brigar com Deus. E ficava, Senhor, eu não nasci com ansiedade. Eu não nasci com ansiedade. Eu não nasci com isso. Eu não nasci com esse sentimento. O Senhor precisa. E eu orava. O Senhor precisa tirar isso de mim. E comecei a brigar com Deus. E eu não sei exatamente quantas vezes eu orei. Eu sei que toda vez que eu orava, eu apresentava a minha ansiedade pra Deus. Eu falava, meu Deus, me cura disso, porque eu não nasci com isso. Eu não quero isso pra mim. E comecei a brigar com Deus. Quando eu me dei conta de mim, quando eu caí em si, eu não tinha mais. Eu tava curada. Eu não lembro assim exatamente o dia que eu falei, meu Deus, eu tô curada. Mas eu não tenho mais crise de ansiedade, eu não tenho mais esse sentimento, eu não tenho sintomas físicos, não passo mais mal, não tenho mais palpitação, não tenho mais falta de ar. Eu não conseguia sentar e, sabe, e ficar de boa, assim, num lugar e ficar sossegada, eu não conseguia, eu ficava andando. Fora, eu esqueci até de comentar aqui com vocês, eu tinha um tique de limpeza. A minha casa tinha que ficar 100% limpa o tempo todo, sabe? E não podia ver um cabelo que eu já levantava e já ia lá varrer.
Nossa, hoje em dia, nossa, eu tô muito sossegada em relação a isso. Tipo, tem dia que eu acordo e falo, hoje eu não vou limpar a casa. E eu fico tranquila aqui com as crianças, brinco com as crianças, sabe? Passo o dia normal, coisa que antes eu não conseguiria. É sério, é um negócio do mal mesmo, compulsivo. Eu não conseguia me acalmar, eu não conseguia ficar quieta, sabe? Era o tempo todo, eu inventava coisa pra fazer. Se a casa tava limpa, eu inventava coisa, eu ia arrumar guarda-roupa, sabe? Eu ia fazer essas coisas. Porque eu não conseguia, eu tinha um tique de limpeza. E eu vivia, sabe, agitada. Não aproveitava a minha casa direito. E era um conflito que era só eu, dentro de mim. Eu não deixava transparecer para as pessoas. Só assim, quem me conhecia muito bem, assim, que percebia que eu tava agitada, né? É um negócio que é na mente da gente, é um turbilhão, um negócio, uma angústia, um desespero, uma coisa ruim. E, gente, foi indo que eu fui orando, fui brigando com Deus. Ui, deu arrepio. Quando eu fui ver, eu não tinha mais nada disso. Graças a Deus. Quando as pessoas vêm me falar alguma coisa relacionada à ansiedade, eu falo, Jesus me curou. Não tem outra explicação, sabe? Jesus me curou. Ele não trabalhou somente na ansiedade, mas ele trabalhou também naquela questão de eu responsabilizar as pessoas ao meu redor pelo que acontecia de ruim comigo. Gente, eu não sei se esse vídeo vai fazer sentido pra vocês. Eu tô falando aqui do meu jeito, eu não sou especialista. Foi um processo, né? Essa é a palavra, foi um processo. Não foi uma coisa assim que foi, bum, do dia pra noite falei, tô curada. Foi um processo e hoje em dia eu não tenho mais nada disso, sabe? Eu não tenho nenhum sintoma de ansiedade, eu não tenho, de depressão, de ataque do pânico, eu não tenho. Foi Jesus que me curou, eu tenho total, absoluta certeza. Eu não passei em médico, eu não tomei medicamento, a única coisa que eu fiz foi brigar com Deus. E Jesus foi curando e ele foi tratando tantas coisas em mim, tantas coisas, que eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, eu acho que teria que ser assunto para outro vídeo. Mas vou só dar uma simplificada na questão da culpa, né? De jogar responsabilidade em outras pessoas. Hoje em dia eu consigo olhar pra dentro de mim e ver o meu erro, sabe? Coisa que eu não conseguia ver. Eu consigo olhar pra dentro de mim e falar, olha, isso aqui aconteceu porque eu agi assim. Eu agi errado, eu errei. Ainda estou, né, num processo de melhorar em algumas coisas, em alguns aspectos assim da minha vida, mas eu consigo hoje reconhecer e ainda com muito bom humor, muita maturidade, coisas que antes eu colocava a culpa nas pessoas, e hoje em dia eu consigo reconhecer que sou eu errava, sabe, eu que agia de forma ruim comigo mesma, com a minha vida, com as minhas atitudes, os meus pensamentos negativos. Eu dava muito palco para setas malignas do diabo. O diabo jogava coisas negativas na minha mente. Em vez de eu repreender, eu aceitava aquilo pra mim. E aí eu queria culpar alguém por isso. Eu queria que alguém fosse punido pela forma que eu me sentia. Só que esses problemas que a gente tem interior com a gente mesmo, é a gente e Deus. As pessoas não sabem os seus medos, seus receios. A pessoa não sabe os seus gatilhos. E não dá pra gente cobrar empatia de todo mundo. Só que, gente, as pessoas não são responsáveis pela forma que a gente se sente. Muitas das vezes a gente não fala, a gente não conversa. Eu sempre fiz isso. Eu nunca gostei de ficar falando como eu me sentia. Eu queria que as pessoas adivinhassem o que eu tava sentindo, o que eu queria. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, eu ainda tenho, né, num processo aí, mas eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Isso é uma coisa também que a ansiedade colocava na minha cabeça, que ninguém queria me ajudar. Por que você vai pedir ajuda? Se a pessoa quiser te ajudar, ela ajuda sem você pedir. Sabe assim, esse pensamento? E então eu tinha dificuldade de pedir ajuda pra tudo mesmo. Eu tinha muita dificuldade. Agora eu tô melhorando um pouco, ainda estamos no processo, porque eu ainda não gosto muito. Mas, cara, nós somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros. Às vezes a gente precisa da ajuda de alguém, não adianta a gente bater no peito, eu sou sozinho. Porque a gente não é, a gente precisa das pessoas, a gente precisa ser amado, a gente precisa ter contato físico, a gente precisa ser abraçado, a gente precisa ser compreendido. A ansiedade, a depressão, ela coloca, e o inimigo também, porque eu acredito que
O inimigo, ele se aproveita dessas coisas pra deixar a gente cada vez pior. Ele lança essas coisas pra deixar a gente no fundo do poço, pra deixar a gente sozinho, pra gente achar que a gente não tem ninguém, pra gente pensar que a gente não merece ser amado, não merece ser ajudado, que a gente é menos que alguém, que a gente é lixo. Era esses pensamentos que eu tinha todos esses pensamentos. Eu posso dizer com convicção que da ansiedade eu fui 100% curada, mas eu ainda tenho muitas coisinhas assim que Deus está tratando, né, comigo. E eu acredito que a cada dia, assim, eu vou melhorar em alguma coisa. Se eu me permitir melhorar, né, se eu permitir que Deus trabalhe na minha vida. Eu tô gravando esse vídeo, além de contar, né, minha experiência, mas também para dizer para vocês que Jesus, ele cura qualquer coisa. Foi um desejo muito forte do seu coração e você buscar isso nele, porque a depressão, a ansiedade são doenças e Jesus, ele cura. Da mesma forma que ele curou tantas doenças na Bíblia, curou um cego, curou um paralítico, fez tanto milagre, curou aquela mulher do fluxo de sangue. O que é uma depressão para ele? O que é uma ansiedade, entendeu? Não é nada. Se torna pequeno, porque ele é todo poderoso, ele consegue limpar o nosso coração de tanta coisa. E já aproveitando esse vídeo, meu Deus, esse vídeo vai ficar muito longo, me desculpa. Os traumas que a gente carrega, as mágoas, o rancor que a gente carrega na nossa vida, de coisas que fizeram pra gente no passado, tudo isso Jesus tira do nosso coração. Claro, a gente não vai esquecer, porque são coisas que aconteceram conosco e fazem parte de quem a gente é hoje, né? Mas coisas que te dói, sabe? Coisas que você lembra que aconteceu com você no seu passado e te dói, te machuca. Peça pra Jesus tirar isso do seu coração. Peça pra ele passar um bálsamo, sabe? Fazer um curativo nessa ferida que você tem. E aí você vai lembrar e não vai doer mais. Você não vai sofrer tanto, porque ele faz isso. Ele tem o poder pra fazer isso. Ele fez isso comigo. Tem muita coisa pra falar. Mas não dá, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou parar por aqui. Eu espero que, sei lá, de alguma forma eu consiga ter explicado o que aconteceu pra vocês. Agora eu tô bem, que Jesus me curou, que, sabe, eu consigo curtir a minha vida, curtir a minha casa, ficar de boa com os meus filhos. E isso não quer dizer que os meus dias são todos perfeitos, tá? Que não vai ter um dia que seja ruim, que não vai ter um dia que eu vou chorar, que não vai ter um dia que vai ser triste, que não vai ter um momento que eu vou estar muito, muito nervosa, porque essa criança aqui dá muito trabalho, esse menino lindo aqui, ele dá muito trabalho. Eu posso dizer pra você com certeza e com convicção que eu sou uma pessoa muito feliz, e eu não era feliz, eu não era. A ansiedade, ela me destruía, eu não era feliz em circunstância nenhuma. Podia estar com dinheiro, podia estar todo mundo bem, podia estar uma comida gostosa que eu gostasse, podia estar tudo mil maravilhas. Eu não sentia paz, eu não tinha paz no meu coração. E hoje eu tenho paz, eu sinto paz no meu coração. Eu consigo ficar aqui de boa, sabe, com as crianças e pronto. Tô de boa, tá tudo tranquilo, tudo na santa paz do Senhor. Eu consigo ser grata pelas pequenas coisas. Nossa, como eu aprendi a ser agradecida, coisa que a ansiedade, ela não deixava. Porque eu só via o lado negativo de tudo mesmo. Eu não via nada de bom em nada, em ninguém. Todo mundo era ruim, todo mundo era falso comigo, todo mundo era invejoso, todo mundo era cruel, todo mundo me fazia sofrer. E hoje em dia a pessoa me dá uma bala, eu, nossa, muito obrigada, tô, sabe, muito feliz, muito agradecida a Deus por tudo. E Deus, ele vai continuar, sabe, completando o que ele tem pra completar na minha vida e na sua também. Basta você querer, basta você buscar, basta você pedir. Não viva uma mentira, não fica batendo no peito falando que você é tal coisa. E aí você chega lá no seu secreto, no seu quarto, na sua casa, e você não é nada daquilo que as pessoas vê em você. Porque as pessoas me viam uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, mas só Deus conhecia como que tava o meu coração, sabe? E aí quando você é sincero com você mesmo, você fala, você reconhece, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança, eu preciso de um milagre. A partir do momento que você tem a consciência disso, que você tem um problema,
e aí você vai entregar ali nas mãos de Deus, que é Deus que pode resolver, aí as coisas acontecem, aí as coisas andam. Eu tenho certeza, eu tenho fé, não tenho dúvidas de que se você sofre ou de ansiedade ou de depressão, ataque do pânico, eu não sei qual seja o seu problema, ou simplesmente porque você está passando um momento muito difícil na sua vida e você está muito triste, você não consegue ver a saída e você olha para um lado, olha para o outro e só vê coisas negativas e só vê coisas ruins, assim como eu via. Olha, eu tenho certeza que Jesus, ele é a solução para tudo isso. Tenho certeza que todas as suas feridas e toda a mágoa do seu coração, toda a tristeza, tudo isso ele vai tirar, porque Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? É uma vida boa, é uma vida tranquila, é uma vida em que você sente prazer em estar vivo, que você se sente feliz. Meu Deus do céu, o caminhão de laranja tá passando. Gente, eu vou finalizar aqui esse vídeo, o caminhão de laranja tá indo embora. E eu quero deixar aqui para vocês um versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que lindo, né, gente, esse versículo. A palavra fala que lançando sobre ele, ou seja, lança sobre ele tudo isso aí que você tá sentindo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele cuida mesmo, e ele tem cuidado mesmo de nós. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou meio bagunçado, porque eu falo do passado e falo do futuro e vira uma bagunça, mas eu espero muito que tenha feito sentido pra vocês. Se não fez, tenha paciência comigo, que eu tô aqui ainda, sou uma ferramenta que está sendo amolada, né, Henrique? O Henrique concorda. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!